Bem-vindos, povo de Deus, à casa que nós consagramos ao Senhor para aqui adorá-lo e aqui cantar-lhe louvores e aqui ouvir também a sua voz através da palavra de Deus sempre pregada neste púlpito. Começar o culto com essa introdução, este hino maravilhoso, Jerusalém, é algo relevante, maravilhoso ouvir essa música. Agradecemos as irmãs que escolheram. Nós vamos dar início então ao culto desta noite com uma oração silenciosa. Nós vamos concentrar nossa mente no Senhor, fechar os nossos olhos e pedimos a Deus que fale ao nosso coração nesta noite, que nos abençoe naquilo que nós precisamos, as nossas necessidades, e que Ele possa nos levar a glorificá-lo nos louvores e nos cânticos da congregação. Oremos. Senhor nosso Deus, nesse instante que o teu povo dirige os pensamentos exclusivamente a Ti, esquecendo, Senhor Deus, de tudo aquilo que nós temos lutado no dia a dia, neste mundo difícil, Senhor Deus, de sobreviver, nós queremos apenas Te agradecer, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu, pelo sustento diário que cada um de nós tem. E te pedimos, Pai, que se há alguém em necessidade espiritual ou material, que o Teu Santo Espírito possa agora abençoar, Senhor. E que amanhã, na segunda-feira, as soluções possam começar a acontecer. Num novo emprego, numa saúde para o corpo, Pai. Abençoa, Senhor Deus, Teu povo que nesse momento se reúne para Te adorar. Se reúne, Senhor Deus, como igreja, para juntos glorificarmos o Teu nome e de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Abençoa o Teu povo, Senhor, e aqueles que nos visitam. Fala aos corações de cada um, Senhor. E se há alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, que essa seja a noite da oportunidade, que não tenha vindo aqui em vão, mas trazido por Ti, por Teus servos e instrumentos Teus, para que possa aqui estar ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, e recebendo o perdão dos pecados, para ser remido, Pai Santo, e receber uma nova vida em Cristo. Abençoa este culto, Senhor, faze-nos que possamos Te dignificar com as nossas vozes, com o nosso louvor, e fala através da serva, Senhor Deus, que escolheste para aqui estar trazendo a Tua mensagem ao Teu povo. Nós oramos agradecidos e Te pedindo que nos acompanhes, não só durante o culto, mas durante toda a nossa vida, Senhor Deus, porque precisamos de Ti e dependemos de Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Há um texto bíblico aí que nós vamos ler em conjunto, se os irmãos puderem projetar, ou então nós podemos ler aqui no boletim. Cada um está com o seu boletim. Todos vamos pegar os boletins e vamos ler, está em Colossenses 1, 10 a 12, quem não tiver boletim pode abrir sua Bíblia. Leiamos em uníssono, irmãos.
É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Colossenses 1, de 10 a 12. Que essa seja a realidade da sua vida, da nossa vida, irmãos, que nos tornamos dignos de participar da herança dos santos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos louvar o nosso Deus, então, agora com o hino de número 60. O irmão Paulo vai estar nos dirigindo neste louvor. Os irmãos podem sentar-se. Nesse momento nós vamos continuar louvando ao nosso Deus com o grupo de louvor, que está já chegando à frente, para estar então dirigindo o cântico da igreja. Os irmãos que não se viram quando chegaram mais cedo, poderão nesse momento aproveitar para se cumprimentar e desejar a todos que o culto seja uma bênção para cada um. Graça e paz, amados. Bem, você vê que a família ela vem completa, né? A Sara não tem jeito. Mas tá certo, vamos louvar em família aqui, todos juntos. Vamos colocar em pé, amados. Esse momento o nosso boletim pede que a gente nos saúde fraternalmente. É hora de você dar um abraço no teu irmão que está do teu lado, dar um beijo nele, dizer um boa noite, seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Vamos iniciar esse momento louvando ao nosso Deus, glorificando ao Deus que ressuscitou dos mortos e está presente nesse culto. Celebrai a Cristo, celebrai.
Às vezes a gente passa aí, a gente esquece o nome das músicas, tá? Mas vamos lá. Meus amados, quando nós nos reunimos aqui, a Bíblia nos fala que nós estamos celebrando a um Deus que Ele é tão grande, que criou todas as coisas. É o Senhor do universo, é o Senhor daquilo que sou, é o Senhor daquilo que você é. E esse Senhor, Ele é tão grande que ao mesmo tempo Ele cabe dentro do nosso coração. Ele se faz presente todos os dias da nossa vida, ao ponto de saber quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Esse Deus que é tão grande, Ele te ama, está preocupado com cada uma das suas preocupações, os teus anseios, desejos e planos. Celebre a esse Deus nesse momento, dizendo quão grande Ele é, manifestando o quanto que Ele é poderoso e quanto que Ele é importante na tua vida. Vamos louvar a esse Deus agora dizendo: grande é o Senhor. Mas depende de você aceitá-lo. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Queremos o teu nome engrandecer.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meu amado, quando esse Deus passa a fazer parte de nossa vida, nós precisamos ter relacionamento com Ele. Nós precisamos ter momentos de intimidade com esse Deus. O próximo cântico que nós vamos entoar neste momento diz exatamente sobre isso, que nós queremos nos derramar diante desse Deus. Nós estamos aqui novamente diante dele, e talvez o mundo se pergunte: mas por que você vai todo domingo na igreja? Por que você lê a Bíblia todo dia? Por que você ora todo dia? Talvez o mundo não compreenda a grandiosidade desse Deus que nos ama tanto e que todos os dias quer estar do lado de você, quer estar deitado do seu lado, dormindo com você, acordando com você, celebrando cada momento da sua vida. Mas é importante que você dê oportunidade para Ele fazer a diferença naquilo que você é, naquilo que você vive e naquilo que você faz. O nosso Deus não é um Deus de prateleira que eu vou lá e pego quando eu preciso, mas Ele é um Deus que quer se relacionar conosco. Ele é um Deus que quer viver do teu lado as tuas angústias, as tuas lutas e as tuas vitórias. Deixa Ele fazer parte da sua vida. Nesse momento, faça essa oração diante do nosso Deus, dizendo: estou aqui novamente, eu quero me derramar diante de Ti, eu quero abrir o meu coração. Faça morada em minha vida, ó Deus. E fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque por tua
amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor Deus, diante da Tua presença nós estamos, ó Deus. Talvez o mundo se pergunte por que nós tantas vezes voltamos à Tua casa, ó Pai. Talvez o mundo nos pergunte, ó Deus, por que tantas vezes oramos, por que tantas vezes nós lemos da Tua palavra. Senhor, se me perguntar, a resposta que eu posso dar é que eu não sei viver sem Ti, Senhor. Eu Te agradeço, ó Pai, porque um dia o Senhor me aceitou. Eu Te agradeço, ó Pai, porque um dia, ó Deus, eu pude me relacionar contigo, ó Pai. Que os meus pecados foram perdoados, ó Deus. Eu Te agradeço também, ó Deus, por causa deste sangue. Nós aqui estamos reunidos como Tua casa, como Teus filhos, como a Tua igreja, ó Pai. Inunda, ó Deus, os nossos corações, ó Pai. Da ousadia do Espírito Santo para falar da Tua palavra àqueles que não Te conhecem. Usa-nos, ó Deus, todos os dias. Nós queremos nos relacionar contigo, nós queremos nos derramar, ó Deus, diante da Tua face. Abençoa a Tua igreja aqui reunida, ó Pai, que celebra o Teu nome e que declara que o Senhor é Deus de nossas vidas, ó Deus. Que este culto, ó Pai, seja, ó Deus, diante de Ti, como um cheiro agradável, ó Deus. Senhor, não olhe para as nossas imperfeições, mas trabalhe, ó Deus, nelas, para que elas não existam mais. Que Teu Espírito Santo corrija aquilo que não Te agrada, e que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, ó Deus. Te agradeço por este momento, em nome de Jesus é que eu oro, Deus. Amém, papai. Pode se sentar, amados. Gostaria de chamar a irmã Ruth para estar falando um pouco sobre o ID. Está se aproximando e nós precisamos estar orando, contribuindo, e os que vão se preparando espiritualmente para seguirem. Boa noite, irmãos. O nosso ID vai acontecer no próximo carnaval, se assim Deus permitir. Será de 14 a 17 de fevereiro, é no início de fevereiro. Então a gente deve se preparar que quando estiver terminando as férias, nós praticamente já estaremos com tudo pronto para estarmos indo então à cidade de Conchal. É na região de Mojimirim, é próximo. Eu creio que não teremos maiores dificuldades para chegar até o local. E as inscrições estão sendo feitas com a irmã Fátima. E eu quero lembrar os irmãos da necessidade que temos da participação de todos no projeto. O projeto é da igreja, envolve muitas pessoas. E eu sei que é um feriado prolongado, todos os anos a gente diz isso, mas há essa necessidade de frisarmos sempre que nós devemos aproveitar esse feriado prolongado e então trabalharmos um pouquinho, dedicarmos um pouquinho a essa obra que não é nossa, é de Deus, né? É a obra do Senhor e que tem valido a pena. E não importa qual é a parte ou aonde você vai atuar. Pense também que muitas pessoas gostariam de ir e não podem, por um motivo de doença, por um motivo de trabalho, mas você que vai estar de folga, que tem condições, então vá, não perca essa oportunidade, é um privilégio que Deus nos dá de participar da obra dele. E só quem vai e participa é que sabe o que é esse privilégio, né? A sensação de cumprir algo que é a vontade de Deus. Então vale a pena. Vamos conhecer pessoas diferentes. Não só vamos evangelizar, mas também vamos ter comunhão entre nós e assim também com outras pessoas. O povo de Deus no interior atua de um jeito diferente, porque sempre é minoria, sempre tem mais dificuldades para realizar um trabalho de grande relevância. Então, a igreja em Conchal, ela está assim alegre, está na expectativa, e eu creio que será um trabalho
nesse próximo ano abençoado, mas vai depender da nossa disposição para realizá-lo. Então faça a sua inscrição. Você não pode ir mesmo, não tem jeito, você já conversou com Deus, então ajude alguém a ir, né? Nós também temos essa questão financeira, muitas pessoas acabam não podendo ir por uma questão financeira, principalmente os mais jovens, que só estão estudando, não trabalham, ou que a família não está na igreja, propriamente dita. Então, esses precisam ser ajudados. Então, contamos com a ajuda dos irmãos. Eu sei que, de alguma forma, o irmão vai estar ajudando. E lembrando que uma das formas de ajudar e participar desse trabalho é orando. Precisamos orar. O trabalho é de Deus, virá dele, será feito para ele. Mas nós temos que nos achegar a ele só através da oração. Então vamos orar, pedir a Deus, vamos estar, quem ficar em oração também, para que tudo que aconteça seja de acordo com a vontade de Deus, que não seja a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E aí sim, teremos certeza que colheremos os frutos. Amém? Só para reforçar essa palavra da irmã Ruth, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: em anos passados, quem ia era cobrado num valor para cobrir as despesas, para se alimentar, para pagar o ônibus e outras despesas que não são poucas. Mas ultimamente temos invertido, porque a pessoa que vai, ela já vai para o sacrifício, ela vai doando o seu tempo que ela poderia descansar, como muita gente faz, ir para a praia. Ela se dedica a ir nessa cidade e lá trabalha-se muito, irmãos. Levanta-se às 7 da manhã e vai se dormir depois das 10. E não é na piscina, não. Aqueles que vão para evangelizar ficam o dia todo na rua convidando as pessoas para participarem do culto da noite, onde o conjunto jovem apresenta peças evangelísticas. Então eu acho que para a gente deixar, para que as pessoas que vão tenham o sacrifício dobrado, além de ter que ir, estar fazendo esse trabalho, ainda ter que desembolsar altas somas, é melhor que todos nós contribuamos, que vai pesar muito menos para todo mundo. Quem está indo deve estar contribuindo já durante o ano. Se a gente dividir essas partes, como alguns têm feito, quando chega em janeiro e fevereiro, a gente já contribuiu com aquela soma necessária. Mas a igreja pode colaborar também. Eu sempre tenho dito, a igreja pode estar fazendo a mesma coisa, contribuindo mensalmente com uma pequena soma para o ID. Quando chega em janeiro e fevereiro, a irmã Ruth, que é a organizadora, já tem todo o dinheiro na mão e aí é só o trabalho espiritual, sem preocupações de levantar verbas para poder alugar o ônibus e cobrir despesas. Então alerto os irmãos, se você ainda não contribuiu com nada para o ID, faça-o neste mês, faça em fevereiro. Contribua com alguma coisa que Deus colocar no seu coração, para que todos possamos estar participando deste ID em oração, contribuindo, e os que podem, indo para fazer a obra. Os que não podem, ficam aqui orando por eles, segurando as cordas, né? Como a gente diz, quem desce ao poço, tem que ter gente fora para segurar nas cordas, para que ele possa voltar depois à tona. Então, só uma ajuda para lembrar os irmãos que precisamos, além das orações, de contribuições também para que o ID possa acontecer, sem atropelos. No próximo sábado, nós teremos o casamento da irmã Aline e o irmão Guilherme. A mãe do casal está aqui e já me autorizou a convidar toda a igreja para estar às 19 horas no sábado, para estar prestigiando esse casal e confirmando então esta entrega de vidas diante de Deus para a formação de mais um casal em nossa igreja. Então os irmãos que puderem estejam presentes, venham estar juntos com aqueles irmãos para orar com eles pela entrega das suas vidas a Deus. Agora é um momento em que a nossa igreja pode responder uma pergunta que Jesus fez antes de ir embora. Quando Jesus ia embora, além dele dizer que no final dos tempos, quando ele voltasse, o amor de muitos esfriaria, isso tem acontecido na nossa época, ele fez uma pergunta: quando o Filho do Homem voltar, ou vier, encontrará porventura fé na terra?
uma pergunta que ele não deu resposta, e espera que a igreja responda. Estaremos aqui e vamos demonstrar a Jesus que sim, ele encontrará fé na terra, porque a sua igreja ainda exerce fé no poder de Deus e confia no seu amor pelas nossas vidas, para curar nossas enfermidades, para sanar nossas dificuldades cotidianas. A ciência pode estar tentando tirar a fé de muita gente. No meu tempo de jovem, não sei se alguém aqui já leu, eu li alguma coisa de Isaac Asimov e outros futuristas, e a gente pensava, nos meus 20 anos, que quando eu fizesse 60, 70, depois do ano 2000, o mundo estaria muito mais moderno do que eu estou vendo hoje. A gente imaginava cidades estelares, os carros não teriam mais rodas, estariam voando pelas ruas, um sobre o outro, aquilo que os irmãos veem em filmes de ficção. E a gente vê, a ciência progrediu. A Bíblia diz isso em Daniel, que a ciência se multiplicaria. Mas resolveu o problema do homem? O homem ainda morre de doenças, pragas, epidemias. O homem ainda impropera contra Deus. O homem ainda mata em nome de Deus. E a gente tem visto isso no mundo muçulmano, que tentam dizer que é uma religião de paz, mas a gente vê no próprio Alcorão dizendo morte aos infiéis. Isso não vem só de alguns, mas é uma lei do Alcorão, que aquele que não crê em Maomé e no seu Alá seja morto. E é isso que temos visto no nosso tempo, meus irmãos. E o povo vai caindo na fé. Por isso Jesus fez a pergunta: a fé seria atacada em muitos, as pessoas deixariam de crer em Deus para crer em astros, na ciência que resolveria seu problema, promoveria sua vida eterna, resolveria o problema das doenças. Mas isso não aconteceu. Nós continuamos precisando do nosso Deus. Só para compartilhar uma coisa que eu tenho visto, e acho que onde a ciência realmente é nécia, como diz o salmista, desonesto no seu coração, não há Deus. Ultimamente está se dizendo, neste momento em que nós estamos passando falta de água no nosso país, não só em São Paulo, mas todo o Brasil está passando por uma seca muito terrível. Mas a gente olha ao redor, gente, os irmãos acham que não temos água suficiente no planeta? Há muita água no planeta. 2/3 da superfície é de água. E ultimamente eu tenho ouvido posso chamar de asneira, se os irmãos me perdoam, dos cientistas, dizendo que a água não foi gerada no nosso planeta. Deus não criou água para a gente se alimentar, beber dela, saciar nossa sede. Mas ela veio para o planeta Terra através de meteoros. Os meteoros que caíam na Terra traziam um pouco de água a cada um, até encher esse planeta de água. Terrível, não é? Aí eu pergunto, esses meteoros não caíram também na Lua? Esses meteoros cheios de água também não caíram em Marte e outros planetas? Por que só na Terra era o objetivo deles? Só para os irmãos pensarem. Mas vamos exercer fé no nosso Deus? Esse é um momento de intercessão. Aqueles irmãos que têm suas dificuldades na vida, que têm seus problemas e quiserem vir à frente para que nós estejamos orando, esse é um momento de orarmos uns pelos outros, como diz Tiago, para que sareis. E eu vou convidar o pastor Eli, nosso pastor querido, para estar vindo à frente e intercedendo por esses irmãos que vão estar se colocando aqui à frente para que ele possa estar orando. Os irmãos que quiserem estar vindo à frente, por favor. Pode vir no microfone, pastor. Nosso Deus e Pai,
aqui estão os teus filhos. E nós, ó Deus, a cada momento, a cada dia, somos surpreendidos com coisas novas, situações complicadas, às vezes criadas por nós mesmos, às vezes, ó Deus, colocadas pelo nosso inimigo. Mas, ó Deus, nós queremos declarar nesta hora que, seja qual for a procedência dos problemas, das dificuldades, nós cremos num Deus que atua, num Deus que opera, num Deus que tudo pode. Ó Deus, eu venho como ministro da Tua palavra rogar as Tuas bênçãos. Eu rogo, Senhor, as providências para cada um dos Teus filhos que aqui à frente se encontra nesta hora, alguns com problemas relacionados à saúde física, outros que vão se operar, outros com problemas familiares, outros com problemas financeiros. E a Tua palavra diz que para o Senhor não existe problemas, não existe dificuldades, que o Senhor pode todas as coisas. E nós clamamos a Ti nesta hora, buscamos a ajuda dos céus. Senhor, mova-se em nosso favor, embora nem sequer mereçamos, mas nós cremos na Tua misericórdia, cremos na Tua graça, cremos na providência divina. Ó Deus, estenda nesta hora o Teu orvalho sobre os Teus filhos que aqui à frente estão. Que cada um saia daqui, Senhor Deus, revigorado, uma fé renovada, crendo, ó Deus, de que o Senhor providenciará aquilo que para nós é impossível. Nesta fé, nesta esperança, nesta convicção, e para a honra e glória de Jesus, e para a exaltação de Teu nome, eu oro e agradeço desde já, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Depois você vai me dar o resultado. Nós vamos cantar agora o hino de número 243, de irmão Paulo Regente, os músicos que venham se colocar à frente. E durante o cântico deste hino, os irmãos que têm suas ofertas, suas contribuições, estejam trazendo ao gasofilácio, oferecendo ao Senhor. Venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti, de tudo que tenho, que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter. Em gratidão a Deus, vamos ter um momento inspirativo com um grupo que vai cantar louvor ao nosso Senhor.
parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas é a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá forças para prosseguir. Me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. É só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Brilhar por Ti, brilhar por Ti, brilhar. Quero convidar uma pessoa, tem som aqui ainda? Muito importante, muito amada, querida por nós, a igreja que está conosco e que se dedicou muito a essa igreja, para que ela agradeça a Deus as contribuições dos irmãos, que eu não fiz antes do cântico,
Mas eu vou pedir à irmã Clélia e vou trazer o microfone para que ela não precise ir até a frente. A senhora pode agradecer a Deus pela dedicação dos dízimos e ofertas? Fiquemos de pé com ela. Grande Deus e poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, Criador nosso também. Meu Pai, eu te agradeço porque estou aqui na tua casa. Aceita, Pai Santo, os louvores que teus filhos agora mesmo te ofereceram. Aceita os nossos louvores, a nossa oração, o nosso pedido. E eu te peço, especialmente, Senhor, para todos aqueles que contribuíram para a tua causa, que são dizimistas e os que não são dizimistas, e os que não podem trazer nada, que todos sejam abençoados, Senhor, de acordo com o pensamento do coração de cada um. Aceita a nossa gratidão por tantas e tantas bênçãos que tu nos tens dado. Bênçãos às vezes grandes, nem percebemos, mas temos sido abençoados. Eu te agradeço, Pai, particularmente porque estou aqui. Com esta idade, ainda só me concede estar aqui na tua casa, ouvindo estes louvores e participando e te oferecendo esse culto que só te é devido. Aceita a nossa gratidão, Pai, por todas as bênçãos recebidas das santas mãos. Nós te rogamos, te agradecemos todas essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Muito obrigado, querida. A chuva, Deus a manda sobre bons e maus. Não quero dizer que os outros são maus, estou usando a palavra, a figura da Bíblia. Mas muitas vezes a gente não tem condições de colaborar, de contribuir, falta-nos o recurso, mas esperamos em Deus. Ele promove o recurso para que a gente possa no próximo mês contribuir. Porque o dízimo, a oferta, a contribuição com o trabalho da igreja é uma atitude de gratidão e nunca de compra de uma bênção, como hoje em dia se prega. Em alguns lugares, não na Ebenezer. E agora eu quero convidar a irmã Ruth, que com certeza Deus trouxe uma mensagem através dela, vai trazer uma mensagem através dela para nós. Deus a abençoe, fale aquilo que Deus colocou no seu coração. Quero completar novamente que é muito bom poder estar aqui com os irmãos e poder trazer então a palavra do Senhor nessa noite. Quero dizer para os irmãos que é um privilégio, assim também como é uma grande responsabilidade. E o que nos faz sentir a responsabilidade é porque nós somos pecadores. Assim como os irmãos são, eu também sou, o irmão Célio, né? O maior pecador? Então tá bom. Então estamos igual. Mas é que às vezes as pessoas nos olham e acabam cobrando de nós coisas que nós não somos capazes de fazer. E diante de Deus, nós temos que colocar todos os dias e todas as horas a nossa vida no altar do Senhor, para que Ele possa nos usar, mesmo com as nossas falhas, as nossas dificuldades. Ainda além que o inimigo, ele nos ronda 24 horas. E não pensemos nós que ele usa aquilo que está lá fora. Porque se nós não nos envolvemos tanto quanto pensamos com as coisas do mundo, nós nos envolvemos com as coisas de Deus, daqui de dentro. Então ele vai usar os daqui de dentro. Ele pode usar eu mesma para atrapalhar você. E é sobre isso que a gente deve tomar cuidado. E pensando nessas coisas, eu também pensei sobre como realizar a missão que Deus nos confiou. Com todas essas coisas que acontecem ao nosso redor, com todas as cobranças
que nós achamos, entre aspas, que elas acontecem por N motivos, cada um tem o seu em particular. Como ter sucesso em realizar aquilo que Deus colocou para nós? Como saber? Talvez você tenha aí ainda a oportunidade também de um dia trazer a palavra do Senhor. Creio que essa oportunidade Ele dá a todos. E você também vai pensar, como é que eu vou saber? Talvez você fique com a dúvida que eu tenho. Estou compartilhando com os irmãos. Como saber que aquilo que eu quero falar é aquilo que Deus quer falar? É muito difícil isso, irmãos. É isso que nos traz aqui em total e plena dependência de Deus. Por isso, nós vamos orar mais uma vez, para que o Espírito Santo possa falar livremente aos nossos corações. Que os irmãos não olhem a minha pessoa, mas possamos olhar para o Espírito Santo de Deus, para Deus, e ouvi-lo com os ouvidos da nossa alma. Vamos abaixar nossas cabeças? Querido Deus e eterno Pai, como é bom te louvar, como é bom te adorar. Como é bom, como disse a nossa irmã Clélia, Senhor, como é bom estar na Tua casa, que independente de todos os problemas, todas as dificuldades do dia a dia, de situações que estão sempre à nossa volta, ainda é o melhor lugar a Tua casa, Senhor. E nós lhe pedimos que nesse instante, assim como no decorrer do culto, o Teu Santo Espírito já falou aos nossos corações, Senhor, que Ele possa falar um pouco mais, que Ele possa abrir os nossos ouvidos, que Ele possa me usar, Senhor. Usa-me conforme a Tua vontade, que não seja eu, Senhor, mas seja o Teu Santo Espírito que fale aos nossos corações neste momento. Toma a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Perdoe os meus pecados, as minhas faltas. Em nome de Jesus. Amém. Abra aí a sua Bíblia em 1 Crônicas 28. Eu quero ler com vocês uma passagem muito interessante do nosso salmista, o rei Davi, quando ele chama o seu filho, para que a gente possa ter um acompanhamento simultâneo, devido a muitas versões. Obrigada, irmão. Eu coloquei ali no telão para a gente poder seguir juntos. Então diz assim: por isso declaro-lhe agora perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus, tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, do seu Deus, para que mantenha a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, Ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que me sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo e nem se desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará e nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Amém? Eu quero dizer para os irmãos que Deus escolheu cada um de nós com um propósito específico. É tão interessante a forma como o Espírito Santo trabalha. Quem esteve aqui hoje pela manhã pôde ouvir a mensagem que o irmão Maurício trouxe, e ele disse exatamente
sobre dons e talentos. E explicou até de uma forma diferente, que eu achei muito legal, equiparando os talentos às pessoas. E nós, como servos, temos que cuidar das pessoas, buscar as pessoas para Deus. Eu achei muito interessante. Falei, olha como o Espírito Santo faz. Exatamente o mesmo assunto visto de várias formas. Então Deus está falando conosco nesse dia de hoje, nesse domingo, e Ele quer falar com você. Ele diz que Ele escolheu cada um de nós com um propósito. Às vezes nós vemos as pessoas trabalhando na igreja e você fala assim, eu queria ser como fulano, eu queria ser como ciclano, bom mesmo é o que faz o A ou o que faz o B. Mas Deus, que quero dizer, Ele tem um propósito para a tua vida, especialmente para você, único, que se você realizá-lo, acontecerá. E se você não realizar, não vai ser outra pessoa que vai fazer. Deus separou você para a obra dele. E isso nós precisamos ter consciência. Veja só, Ele escolheu Abraão. Para que Ele escolheu Abraão? Ele escolheu Abraão para formar uma grande nação, os israelitas. Então, Abraão aceitou o desafio, né? Foi difícil, eu sei que muitos aqui conhecem. Se você não conhece, depois vá lá em Gênesis, leia a história de Abraão, tire suas dúvidas, entenda. Veja só, Deus escolheu ele para formar uma nação, e ele teve um filho só. Se você parar e pensar, veja como Deus é magnífico. Hoje, passado quantos mil anos, né? Os judeus contam os anos diferentes, eles já estão aí perto do quê? Dos 5.000, né, pastor? Perto dos 5.000. E já 5.000, quase 5.000 anos atrás, Abraão acreditou que mesmo sem ter filho, Deus formaria dele uma nação. Aí Deus deu para ele um filho. Hoje, nós somos testemunha que Deus está formando essa nação. Formou a nação terrena e a partir disso também formou a sua nação celestial, com todos os seus filhos. Então veja só, assim a gente vai ver com outros também. Nós temos a história de José. Quando alguém vendido como escravo imaginaria que seria governador do Egito? Alguém imaginava que a Dilma, fazendo todas as coisas que fazia, seria presidente e reeleita? Ninguém imaginava, né? Nem ela. Mas ela foi. E assim também, pense em José, vendido como escravo. E ele se tornou governador do Egito. À toa? Não. Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha um propósito na vida dele. E a gente sabe que os 2 filhos deles entraram na descendência da família de Abraão, Isaac e Jacó, não é isso? Todos que participam da EBD sabem, né? Já estudaram, você que lê a Bíblia também, que gosta de história, já viu que os 2 filhos de José entraram aí na genealogia de Jesus? Então Deus tinha um propósito, e José foi fiel, cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Aí a gente vai ter muitas outras pessoas. Deus escolheu Moisés para ser o libertador do seu povo, para tirar o seu povo que estava escravo ali no Egito. Vocês acham que Moisés achava que ele podia? Moisés era gago. A gente não consegue imaginar isso. Você já imaginou Moisés falando? Vindo aqui na frente da igreja pregar? E irmãos, e aí devia dar um nervosismo danado nele, aí não saía mais nenhuma palavra. Moisés era gago. E Deus falou para ele, então não se preocupe. Ele falou, eu sou homem, eu sou gago. E Deus falou para ele, eu vou usar seu irmão. Não era mais fácil Deus usar o irmão dele direto? Mas Deus tinha um propósito para a vida dele. E Arão, Deus tinha um outro propósito. Arão foi sacerdote. Então Deus tinha um propósito para cada um. Não era para Moisés falar o que era para Deus fazer. Era para ele só cumprir o que Deus tinha para ele. Assim é conosco também. E aí nós vamos ver. Você vai ver Josué, você vai ver os juízes. Quantos, né? Aí a gente vê também Neemias, Esther, para servir o povo. Para qual tempo Esther chegou
ao povo de Israel. Uma história que dá para você ler rapidinho, poucos capítulos. Antes de Jó e Salmos, você encontra ali a história de Esther, uma mulher separada para ser a rainha e para salvar o povo judeu, o povo de Deus. Nem ela imaginava. Imagina, ela já tinha perdido os pais, ela era órfã de pai e mãe. Foi criada pelo tio. Veja só, no exemplo de Esther, você pode tirar muitas lições. Às vezes a gente se acha tão... Mas eu não sei fazer nada. Eu não vou fazer nada. Não, você pode fazer alguma coisa sim. A gente sempre diz isso quando vamos para o ID. O que eu posso fazer? Irmãos, tem tantas coisas que nós precisamos fazer no ID. Tantas coisas. Precisamos, às vezes, de alguém que seja rápido para buscar uma cadeira. Que seja rápido para atender uma pessoa, que tenha disposição de ficar em pé durante o culto, que trabalhe na cozinha, que vá no mercado todas as horas, porque por mais que se compre tudo, toda de 5 em 5 minutos, ai, faltou isso, ai, faltou aquilo. E precisa, por mais que se programe, não é falta de programação. Na nossa casa também é assim. Vira e mexe, você precisa de alguma coisa. E quando não precisa, por exemplo, é calor. Ah, vamos comprar um sorvetinho, vamos no mercado de novo, vamos lá comprar o sorvetinho. Estava faltando? Não, mas fez calor, você queria. Então, nos trabalhos também não são diferentes. Então, existe um propósito, e Deus tem esse propósito para você. Deus teve um propósito na vida de Paulo. Paulo era um capitão, era um homem do alto escalão da sociedade, falava várias línguas, e ele tinha verdadeiro prazer em capturar os cristãos. Ele tinha um prazer, alguma coisa assim, indescritível, talvez fosse a palavra. E ele nunca esperava topar de frente com Jesus. Como a gente diz, encontrar Jesus pessoalmente. E tamanho foi o susto dele, que ele caiu no chão. E ele ficou cego. E só pôde enxergar de novo quando foi lá na frente do nosso missionário, para ele falar do poder de Deus. Ele sentiu Deus, a presença de Jesus. Ele viu Jesus pessoalmente. E se tornou um missionário. Deus tinha um propósito na vida dele. Você pode matar quantos cristãos quiser, você vai ser meu, e você vai ser o meu melhor pregador ainda. Deus deu o melhor para ele. Ele foi o melhor pregador. Ele espalhou o evangelho pela face da terra. E aí todos conhecem também as várias histórias de Paulo. Vocês estão vendo quantas histórias Deus colocou na Bíblia para que nós pensássemos um pouquinho nela e pensássemos um pouquinho em nós. Por quê? Agora, a história principal dessa passagem que a gente leu é então o nosso rei, Davi, falando ao seu filho Salomão. Veja lá. Pode passar, por favor. Ele resolveu dar uns conselhos para o filho dele. Davi teve muitos filhos. Afinal, ele tinha muitas mulheres. Mas ele, inspirado por Deus, ele tinha que escolher um para ser o sucessor. Então, ele diz aqui que foi Deus quem escolheu o sucessor dele. E escolheu Salomão. Quando ele escolheu Salomão, Davi queria construir o templo. Porque ele achava que precisava de um lugar específico, separado para Deus, para que eles pudessem cultuar a Deus. E Deus disse assim: agora não, agora você está querendo ir aonde não é seu, Sou eu que mando, eu que dou o dom, não é você que vai fazer, vai ser Salomão. E Deus ainda foi muito claro com Davi. Deus ainda, olha como Deus é bondoso, eu digo. Ele foi tão claro que ele falou por quê. E você não vai ser, porque você é um homem de sangue, tem as mãos sujas de sangue. Era um homem de guerra. Mas foi Deus que escolheu para ele ser um homem de guerra.
Foi Deus que deu as vitórias para ele, foi Deus que deu os povos nas mãos do rei Davi e tornou dele um grande rei, não foi? Ou vocês acham que ele podia derrubar aquele gigante com 14 anos, ali pequenininho, mirradinho? Será que ele teria tudo isso para derrubar um gigante? Não, mas Deus estava com ele. Assim somos nós também, como Davi, desde o início, pequenininhos diante de Deus, mirradinhos, magrinho, né? Aí a gente já imagina, Davi, a Bíblia diz que ele era ruivo, né? Então aquela cara meio assim, branquinho, né? Todo como um adolescente, né? Cresce os braços, as pernas e o corpo fica pequeno. Esse era Davi. Todo adolescente, todo mundo passa isso, principalmente os meninos. Crescem os braços, as pernas e o corpo fica fininho e pequeno. Aí fica parecendo, né, um boneco. Mas depois eles crescem e viram esses homens bonitos e maravilhosos que a gente vê daqui, né? Mas esse é o desenvolvimento natural das pessoas. E Davi foi lá e diante de Deus, entregando sua vida a Deus, ele foi lá e jogou uma pedrinha num estilingue e derrubou um gigante. E assim o povo foi vitorioso. E ele ainda teve a ousadia de arrancar a espada do gigante e cortar a cabeça do gigante. Porque do jeito que ele derrubou, o gigante podia passar meia hora e levantar, né? Aí ele ainda ousado, ele não aguentava a armadura, mas na pressa e na vontade, né, irmão, de acabar com o gigante, ele conseguiu tirar aquela espada que era super pesada e devia ser muito afiada, porque a Bíblia diz que ele cortou a cabeça do gigante. Deus tinha esse propósito, falou: você vai ser o rei de Israel. E ele foi. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês: Deus também escolheu um propósito específico para a sua vida. E para todo começo de ano, como a gente pensa naquilo que nós vamos fazer durante o 2015, eu quero dizer para você aqui, se você não sabia, que Deus tem um propósito específico para a sua vida nesse ano de 2015 e nos próximos anos. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já sabe qual é esse propósito? Você já entrou no seu quarto e já orou e já perguntou para Deus qual é esse propósito? Talvez seja por isso que Ele te mandou aqui hoje, para que você saiba que Ele quer que você pergunte, que você dobre o seu joelho e pergunte para Ele. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, para esse ano e os próximos? Deus escolheu cada um de nós com esse propósito. Veja só, agora eu quero que você pense comigo nos conselhos de Davi que nós lemos. Vamos lá, pode passar, por favor. Esse é um versículo: confia no Senhor de todo o teu coração, de não te estribes no teu próprio entendimento. Pode passar, por favor. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu quero dizer para você que Deus quer que você o conheça. Ele não quer que você apenas o conheça de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Ele não quer que você apenas saiba a respeito dele, mas Ele quer que você o conheça. Por exemplo, eu gosto muito do Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que ele foi um bom presidente, ele é um homem sério, um homem culto, mas eu não o conheço. Eu o conheço da TV como vocês, eu o conheço de ouvir falar, mas eu não o conheço pessoalmente. Gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente. Agora, com Deus é a mesma coisa. Você pode conhecer Deus de ouvir falar. Você sabe de todas essas coisas grandiosas que Deus fez, mas você não o conhece pessoalmente. Você nunca conversou com Ele pessoalmente. E nós podemos estar enganados. Porque às vezes quando alguém te pergunta: você conhece Fernando Henrique Cardoso? Conheço. Nossa, somos amigos íntimos. E não é nada, né? Só conhece da TV.
Não é assim? E assim nós fazemos com Deus também. Nós pensamos que conhecemos a Deus, mas nós não o conhecemos. Não temos intimidade com Ele. Precisamos ter intimidade com o nosso Deus. Em Provérbios 3, 5 e 6, diz o seguinte: reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você precisa reconhecer a Deus nos seus caminhos. Você precisa reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Um dia desse eu ouvi um negócio tão interessante. Eu ouvi a pessoa dizer assim: às vezes a pessoa, ela aceita Jesus como Salvador, mas não como Senhor. A gente sempre falou isso. A gente sempre passa essa mensagem de salvação, mas eu nunca parei para pensar nessa palavrinha, como Salvador e como Senhor. Eu quero como Salvador, eu quero ir para o céu, mas eu não quero servi-lo. E não dá para dividir Jesus ao meio. Não dá para querer ir para o céu sem ser filho dele. Só vai para o céu quem for filho dele. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós estamos separados da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica, então, de todo o pecado. E aí, então, nós somos religados ao céu. Mas eu preciso aceitar isso. Eu preciso aceitar Jesus como esse Senhor e Salvador da minha vida. Segundo ponto, nós precisamos servir a Deus. Eu fui procurar no dicionário o que significaria servir. Servir, segundo Aurélio, diz que é prestar serviços e cumprir determinados deveres e funções. Por exemplo, servir a pátria. Você está cumprindo um dever, tá? Auxiliar, ajudar. Então, quando nós servimos o próximo, estamos servindo a Deus, porque isso é o que Deus nos deixou, né? Quando nós falamos de Jesus a uma pessoa, nós estamos servindo a Deus, porque como servo, eu sou grata, e a missão que Ele me deu foi que eu fosse por todo mundo e pregasse o Evangelho a toda criatura. Então você tem que falar para o próximo o que Jesus fez com você, o que Ele fez por você, para você, o que Ele tem feito na sua vida. Isso é uma ordem. Então isso é servir, né? Por exemplo, outra coisa, além de servirmos, se envolver na sua obra, assumir compromisso. Hoje nós podemos estar nesse mundo, né, da era da informática, a era da internet. Hoje foi engraçado, estávamos almoçando num restaurante pequeno, próximo de casa, e na praça tem Wi-Fi. Quando um de nós falou assim, olha, aqui tem Wi-Fi, de repente todo mundo pegou o celular. Aí só demos risada, porque estava todo mundo conversando, de repente todo mundo, cada um para o seu celular, né? Então, quer dizer, a era da internet, né? Então está todo mundo ligado, ao mesmo tempo desligado. A gente entra na igreja, ó, irmãos, eu vou falar uma coisa que o pastor não fala, daqui dá para ver tudinho, viu? A gente vê tudinho, todo mundo assim com o dedinho. E principalmente quem está lá em cima. Daqui a gente vê tudinho, a visão é bem, bem ampla. Até dentro do berçário dá para ver. E às vezes a gente não sabe, né? A gente acha que está bem escondidinho no banco, que ninguém está vendo. Mas vê sim. E veja só, quando a gente começa a se conectar só com o mundo, a gente esquece das coisas de Deus. E nós temos que nos envolver com a sua obra, assumir compromissos com a obra de Deus. Como que eu vou me envolver? Na igreja existem 5 ministérios. O ministério de comunhão, o ministério de serviço, o ministério da educação, o ministério de evangelismo e missões e o ministério de administração. Você pode se encaixar em qualquer um deles. Procure um desses líderes e pode perguntar se ele não está precisando de ajuda. Vocês todos podem vir para o Ministério de Evangelismo e Missão. Podem vir todos.
porque nós precisamos cada vez mais. A Cristininha está ali também dizendo que o dela também pode ir todo mundo, não é, Cristininha? Todo mundo, e assim vai, todos os ministérios. Isso é se envolver na obra, assumir compromisso com a igreja, é servir a Deus. Veja só o versículo que a gente separou, o que nós lemos logo no início. Por isso agora eu declaro perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos do nosso Deus: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, do seu Deus, para que mantenha a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. Um dia Deus tocou no coração de algumas pessoas e eles acharam por bem começar uma igreja lá na esquina da Rua da Moca com a Paz de Barros. Daí subiram aqui para cima, para a Rua da Moca. Aí se uniram com os russos e resolveram comprar um terreno na Rua Havaí 358. Quem conhece essa história? Maioria, né? E aí depois fizeram uma capelinha. Aí alguns irmãos, sabe? Eles tomaram posse da terra e deram por herança aos seus descendentes. Quem é que usufrui hoje dessa coisa maravilhosa aqui? Eu, que vim para cá muito tempo depois. Você, que está aqui há algum tempo também. Nós usufruímos daquilo que Deus deixou, porque os seus servos ouviram a sua palavra. E nós vamos fazer o quê? Vamos destruir, vamos deixar, vamos largar? Não. Vamos tomar por posse, vamos cuidar como temos cuidado e deixar o legado se até Jesus voltar. Não é isso? É isso que tem que ser. Servir a Deus. Quando você vem à igreja para cultuar a Deus, você está servindo a Deus. Veja a importância do seu papel de estar aqui. Busque a Deus. O que é buscar a Deus? É ter sede e fome da sua palavra. É buscá-lo noite e dia. Veja só, se o buscares, ele deixará achar-se por ti. E se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Porque lá em João 3, diz o seguinte: aqueles que aceitarem a Jesus como... o versículo diz, quem aceitou a palavra já está salvo, mas quem não aceitou já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já está condenado, não é que vai, já está. Só que lá também diz que ele está à porta e bate. Se você abrir, ele vai entrar e vai cear com você e você com ele. Mas se você não abrir, ele não vai ser como um ladrão que chega e entra na sua casa e faz o que faz. Jesus não é como um ladrão. Jesus é nosso amigo. Por isso nós podemos conversar, podemos sentar na beira da nossa cama e falar com Ele, entregar nossos problemas, mostrar as nossas falhas, porque Ele nos compreende. Como nós devemos buscá-lo? De todo o coração e de toda a nossa alma. Veja o versículo de Jeremias. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Um dos versículos que me chamou a atenção aqui hoje, no início, foi o versículo que diz que o Senhor conhece o nosso pensamento, Ele esquadrinha o nosso coração. Não é que Jesus só sabe o que nós vamos pensar, Ele sabe o desejo lá no fundo, que às vezes nós mesmos não sabemos. Aí você pensa assim, isso é complicado? Não, não é não. É porque emocionalmente a gente tenta esconder as coisas de nós mesmos. Então a gente esconde de nós e acha que está escondendo de Deus. Sabe quando você fala emburrado com alguém, mas na realidade você não está emburrado com aquela pessoa, você gosta dela. Mas você fala daquele jeito, você pensa que está com raiva, mas no fundo você gosta daquela pessoa. Mas aí você já fica chateado, não quer falar com aquela pessoa. É esse pensamento que Deus conhece.
Ele conhece que você gosta da pessoa, que aquilo foi um momento, alguma situação, mas que você gosta realmente daquela pessoa. Então Deus sabe o que passa no seu coração, Ele sabe da sua dificuldade. Imagina quando você não sabia escrever e tentava escrever. É isso, Deus sabia que você não escrevia, mas olha, você vai conseguir. Então a gente é criança, a gente fica lá tentando. Eu vejo pelas crianças que vão lá em casa, e eles desenham e olham e fazem o desenho sem pé, sem braço. Ainda é aquele desenho, Daniel tem 4 anos, é pequenininho, então o desenho dele é todo ainda aquele diferente, né? Aí um dia desse ele mesmo olhou e falou assim, tá faltando alguma coisa. Falei, tá, né? Olha bem, acho que é a mão. Pois é, e é assim que Deus faz com a gente, olha bem, presta atenção. Aí a gente chega, puxa Senhor, estou começando a entender que está faltando as mãos, está faltando servir, está faltando disposição, alguma coisa, Deus vai te colocar no seu coração. Devemos buscar a Deus continuamente. Olha o versículo do Salmo 105. Recorra ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença. Não é porque você está triste que não vai buscar a presença de Deus. Busque a sua presença continuamente. Isso é buscar a Deus com urgência. Vamos ver Isaías, pode passar por favor. Olha lá, busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por enquanto Ele está perto. Busque ao Senhor com urgência. Entra no seu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, ora a Deus, entrega a Ele, porque Ele conhece o teu coração. E também com insistência. Vamos ver Lucas. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Nós somos como crianças diante de Deus também. Quem aqui é mãe, é pai, sabe? A criança fica assim, mãe. Não é? E fica, mãe, faz aquela panqueca gostosa, mãe, faz aquilo, faz. Aí a mãe de tanto fala, tá bom, filho, vou fazer. Mas faz com tristeza? Não, aí a gente faz alegre, mas sabe que o filho está querendo mesmo. E Deus também é assim, você pede, e Ele vai te ouvir num determinado momento. Ele está te ouvindo, mas Ele vai te atender no momento que Ele sabe que é certo. Mas existem momentos que a gente sabe que não pode, aí a gente diz para o filho, não pode. Aí o filho briga com a gente, não é assim? Aí a gente fala, não pode, e a gente segura, porque você vai se machucar, porque você vai cair dessa cadeira, não voa do sofá, porque você não é o Batman, não é o super-homem. E parece brincadeira, mas um dia desse passou na TV a tragédia de uma criança que voou de um andar de um prédio, não foi? Porque achou que era o super-homem. E às vezes a gente quer fazer isso também, e Deus fala, não vai fazer. Não vai, e ponto final. E nós temos que obedecer a Deus. Mas para isso temos que buscá-lo. Então busque, porque quem pede recebe. Você vai ter uma resposta de Deus. Veja só. Vocês lembram da irmã Fabíola, né? Ela sempre dizia, seja forte. E eu acho que eu achei o versículo dela, vou até falar para ela. Seja forte e cumpra o propósito que Deus tem para você na sua vida. Ser forte e fazer a obra. Aqui no versículo 20, Davi termina dizendo para Salomão, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, não desanime, pois Deus, o Senhor meu Deus, está com você. Ele não o deixará. Olha que conforto, irmãos. Ele não vai te deixar. Ele não vai falar assim, é o seguinte, estou pegando minha malinha e estou indo embora. Deus nunca vai fazer isso com a gente. E quantas vezes, na primeira dificuldade, a gente chega e fala assim, o pastor não está aqui, aí está o irmão Paulo. Aí fala, irmão Paulo, é o seguinte, eu decidi que eu não vou trabalhar mais. Aí o irmão Paulo fala, e o que a gente vai fazer? Aí eu viro para ele e falo, faça o irmão.
e deixamos ele na mão. Aí ele não tem como fazer, ele vai para o pastor. Quando o pastor chega e fala o seguinte: pastor, faça o senhor. Como se o pastor pudesse fazer tudo. E assim nós vamos abrindo mão do trabalho. Mas Davi disse que nós temos que ser fortes e corajosos. Enfrentar. Devemos ser corajosos. E arregaçar as mangas e mãos ao trabalho. Ele não disse para nós, então, vocês podem descansar, fiquem bem à vontade, porque Deus vai salvar a todos os que aceitarem a Jesus e vocês já estão certos que vão para o céu. Não, nós somos servos. Servos do Deus Altíssimo. E como servos, nós temos que trabalhar enquanto há colheita. Enquanto há colheita. Maria Helena sempre dizia para nós, quando estávamos juntas, que eu falava assim: agora nós estamos cansadas. Ela falava: aqui não é o lugar do vosso descanso. Descanso é só no céu. Quer morrer? Não. Então, trabalhe. Certo? Temos que trabalhar. Morrer também ninguém quer, né? A gente quer ir para o céu. É diferente, né? Mas nós temos que trabalhar. Enquanto é dia, pois a noite vem, quando não haverá mais trabalho. E nós não podemos, irmãos, ser fracos, ser covardes, medrosos. E a palavra mais triste que a gente encontra nas igrejas: desanimados. Desanimados. A gente se desanima por qualquer coisa. Eu não posso ir na igreja hoje, eu estou cansada, mas eu posso sentar na TV e assistir o Faustão. Não é que eu vou ficar em casa lendo a Bíblia, procurando a comunhão com o Senhor. Às vezes eu falo assim: eu não vou vir à igreja porque eu tenho que limpar minha casa, tem que ser hoje. Você limpa a casa a semana inteira. Aí você deixou de limpar a semana inteira e resolveu que vai limpar no domingo, 7 horas da noite? Eu não acredito, irmãs. E não adianta dizer, como um dia desse Felipe disse para mim: mãe, você está julgando. Eu falei: não, julgar é quando a gente julga aquilo que a gente não vê. Aquilo que eu estou vendo não é julgar, eu estou vendo. Eu não quis lavar a louça a semana inteira, eu vou lavar às 7 da noite? Não vou não, irmãos. Eu bem sei como é isso. E quantas vezes a gente faz isso com Deus? Eu estou dizendo isso assim, abertamente, porque acontece com os irmãos, comigo também, não pense não. Quando eu estava sem carro, os irmãos lembram que roubaram meu carro aqui na frente? Todo domingo tinha alguém que me oferecia carona. Aí um dia eu falei assim: bom, ninguém falou de me dar uma carona, de eu poder vir para a igreja. Eu falei assim: hoje eu acho que eu vou deixar, hoje eu não vou na igreja, não vou assistir o culto. Hoje eu vou descansar, vou ficar em casa. Mas eu acabei de pensar isso, o telefone tocou, e a irmã me falando que se eu tinha carona. Eu falei: mas Senhor, eu não posso faltar nem quando eu tenho uma desculpa. Porque eu não tinha o carro, podia dar desculpa, né? Eu falei: não posso, porque aí vai ser muito, eu vou mentir para Deus. Deus está sabendo que ela me ofereceu a carona, né? E quantas vezes a gente faz isso com Deus? Porque a gente tem que buscar Deus de coração. É lógico que você tem que vir de coração. Mas essas coisas acontecem com todos nós. Todos nós. Porque todos nós somos pecadores. Mas Ele quer muito que nós o conhecemos, que nós o busquemos. E eu quero terminar lendo com os irmãos esse versículo do nosso boletim que o irmão Célio leu no início. Diz assim: isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e que em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Agradecemos a Deus pela irmã Ruth, pela sua palavra a nós, que nos trouxe. A palavra de Deus é lida,
se edifica, o povo cresce. Nós estamos encerrando o culto dessa noite, vamos fazer uma oração, logo após estaremos cantando um hino. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelo culto que te prestamos. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio que tivemos de estar aqui. Como a irmã Ruth disse, às vezes a gente não tem condições de vir, mas a gente deve se esforçar, estar aqui, porque aqui é o momento na semana em que nos reunimos com os irmãos, em que podemos compartilhar, Senhor Deus, com os irmãos a nossa fé, e podemos conhecer os irmãos, suas necessidades, abraçá-los e depois, Pai Santo, orar por eles durante toda a semana. Que nós possamos estar em oração para que o povo da sua igreja possa ser fortalecido. Cura, Pai Santo, os enfermos, abençoa aqueles que estão desempregados. E, Senhor Deus, inspira-nos pelo Teu Espírito Santo para que nós sejamos evangelistas, para que não percamos as oportunidades que o Senhor nos apresenta quando estivermos perto das pessoas, que pelo menos, Senhor Deus, possamos abrir a boca para permitir que o Espírito Santo nos use, que tenhamos sempre um texto bíblico, Senhor, decorado, para que a gente possa transmitir a palavra de Deus aos corações, para que Teu Espírito Santo possa atingir as almas, Senhor Deus, e quebrar essa divisão que há com o espírito das pessoas que está morto, Pai, e possa haver conversões, Senhor Deus, e nós possamos trazê-los alegremente à nossa igreja para agradecer por eles e abençoá-los com o Teu povo aqui, as escolas bíblicas que aqui prestamos. Abençoa, Senhor Deus, o pastor que está de férias, que ele possa usufruir com a sua família desses momentos de lazer e que breve esteja conosco, Pai, para juntos começarmos este ano de 2015 fortalecidos, Senhor Deus, pela fé no Espírito Santo, que é o nosso guardador, consolador e ajudador. Leva-nos, Senhor Deus, agora de volta para os nossos lares em segurança. Guarda-nos, Senhor Deus. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos cantar o hino 266, logo após o cântico. A irmã pode tocar o pós-lúdio e nós estaremos despedidos.